Questão da ESAL Minas Gerais. O motor elétrico de resistência interna 10 ohms está ligado a uma tomada de 200 volts recebendo uma potência de 1.600 watts. Calcule a potência elétrica dissipada internamente, a força contra a eletromotriz do motor e o rendimento do motor. Temos aqui então o esquema do problema. Uma fonte de tensão U de 200 volts, fornecendo então uma potência de 1.600 watts para um motor que tem uma resistência interna de 10 ohms. Então vamos primeiro coletar os dados do exercício. A resistência interna do motor é de 10 ohms. A tensão elétrica fornecida pela fonte é de 200 volts. A potência total entregue ao motor é de 1.600 watts. Bom, o enunciado pede que a gente então calcule, no item A, a potência elétrica dissipada internamente. Para a gente calcular a potência elétrica dissipada internamente, primeiro vamos determinar a corrente elétrica que circula pelo circuito. Vamos utilizar a seguinte equação. A potência elétrica é igual à tensão vezes a corrente. Ora, a potência elétrica informada, que é a potência total, é de 1.600 watts, igual a tensão informada é de 200 volts, vezes a corrente elétrica, que é a nossa incógnita. Isolando a corrente elétrica, nós teremos o seguinte. A corrente elétrica vai ser igual a 1.600 divididos por 200. Cortamos um zero de baixo com um zero de cima, um zero de baixo com um zero de cima. 16 dividido por 2 é igual a 8 amperes. Descobrimos então a corrente elétrica do circuito. Temos condições então agora de calcular a potência dissipada. A potência dissipada internamente vai ser quem? O quadrado da corrente elétrica, ou uma outra fórmula da potência, vezes a resistência interna. A corrente elétrica ao quadrado vai ser 8 ao quadrado, vezes a resistência interna, que é 10. 8 ao quadrado é 64. A resistência interna é 10. 64 vezes 10 vai resultar em uma potência dissipada de 640 watts. Então, o item A, potência dissipada, é igual a 640 watts. Agora, a força contra a eletromotriz. Vamos utilizar a equação do receptor, onde a força contra a eletromotriz é igual à tensão da fonte menos a resistência interna vezes a corrente elétrica. A tensão informada é de 200 volts, menos a resistência interna informada é 10 ohms, e a corrente que nós acabamos de calcular, que é de 8 amperes. Ficaremos então com 200 menos 10 vezes 8 é 80. 200 menos 80, nós teremos uma força contra a eletromotriz de 120 volts. Então, no item B, a força contra a eletromotriz é 120 volts. E agora, por fim, vamos calcular o rendimento do motor, que a gente pode usar essa letra grega aqui. O rendimento do motor pode ser simplesmente a razão entre a força contra a eletromotriz e a tensão total. A força contra a eletromotriz nós já calculamos, é 120 volts. E a tensão informada, a tensão entregue pelo circuito, é de 200 volts. Podemos cortar um zero com um zero. Dividimos em cima e embaixo por 2. Ficamos com 6 sobre 10. 6 dividido por 10 é 0,6. E multiplicado por 100, ficamos com um rendimento de 60%. Então, o rendimento do motor é 60%. Se quiserem aprender física, é só me chamar para aulas particulares. O atendimento é super personalizado e os benefícios são imensuráveis.